Fala galera, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à frente 3 da apostila de vocês, que é aquela parte que começa com a física térmica. A gente já viu termometria, dilatação, agora a gente já viu a parte de transformação gasosa e hoje a gente vai começar a ver termodinâmica. Mas a primeira parte da termodinâmica, que a termodinâmica ela abrange muita coisa. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a primeira lei da termodinâmica. Antes de começar a falar o que seria a primeira lei da termodinâmica, primeiro a gente tem que ver aqui, ó, um gás num cilindro. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho um gás contido num cilindro e ele tem um êmbolo, que seria isso aqui, e a gente aquece esse gás. O que acontece? Quando a gente aquece o gás, ele vai expandir, né? E ele vai mover o meu êmbolo. Aqui eu tenho uma força feita do gás sobre o meu êmbolo e o deslocamento dele para cima. O que está acontecendo aqui? O gás, quando ele exerce essa força e ele desloca o êmbolo, lembra de uma coisa chamada trabalho? Que vocês viram lá na parte de mecânica, de dinâmica? Então, aqui a gente vai também trabalhar com um conceito de trabalho. O que seria o trabalho? Lembra? Força vezes distância. Só que aqui, o que vai acontecer? Na maioria das vezes, para vocês, a gente vai ter um gás contido num êmbolo, né, num cilindro, e esse gás ele vai exercer trabalho ou será exercido trabalho sobre o gás. E vai ter uma força e vai deslocar esse êmbolo a uma determinada distância, porque o meu gás ou ele expande ou ele comprime. Expandindo ou comprimindo, eu mudo o volume do gás. Então, se eu estou variando o volume, eu tenho trabalho. E lembra, gente, que trabalho é energia, tá? Não esqueçam. O que eu tenho aqui? Considere um sistema gasoso que executa uma transformação isobárica. Lembra de transformação isobárica? Transformação isobárica é a que eu tenho a pressão constante, na qual o volume vai variar do volume 1 para o volume 2. Como que eu calcularia esse trabalho? Tá? Eu tenho aqui um êmbolo, que tem um gás ao volume 1 e a temperatura 1 e é essa pressão. Eu vou variar o volume do meu cilindro, mantendo a pressão constante. Então, estou variando só o volume e a temperatura. Como que eu calculo o trabalho? Essa aqui é a fórmula, tá? Trabalho é igual a pressão, que eu estou mantendo ali constante, vezes a minha variação de volume, tá? É assim que eu calculo o meu trabalho. Numa expansão, lembra que o meu gás ele pode expandir ou comprimir. Numa expansão, a variação de volume é positiva. Eu tenho aqui o volume 1, que é menor do que o volume 2. Então, se eu estou expandindo, meu volume 2 ele é maior, então essa variação ela é positiva. Então, o trabalho realizado é positivo, tá? E na minha compressão? Na compressão, a variação de volume é negativa. Por quê? O meu volume 1, tá vendo aqui? Volume 1, ele é maior do que o meu volume 2. Então, se eu estou diminuindo o volume, a minha variação vai ser negativa. Então, o meu trabalho realizado, ele também será negativo. Bem, aqui tem uma representação de diagrama. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão ver muito diagrama PV, pressão por volume. Então, aqui ó, é a representação de um diagrama pressão-volume, onde eu tenho uma expansão. Meu trabalho ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo. E como que eu posso calcular esse trabalho quando eu tenho gráfico? Eu faço a área sobre a curva. Então, para calcular o trabalho, é só fazer a área do meu gráfico, tá? E aqui eu tenho uma compressão. A compressão, o trabalho é menor do que zero, meu trabalho é negativo. E para calcular o trabalho, eu também só faço a área do meu gráfico. Bem, aqui ó, tem uma forma mais generalizada, eu tenho mais dois gráficos, onde o meu trabalho é positivo, né? É uma expansão. E aqui o meu trabalho é negativo, é uma compressão. Olha a seta da minha transformação gasosa. Aqui está expandindo e aqui está comprimindo. Vamos lá. Aqui é o que eu chamo de transformação cíclica. Eu tenho ciclos. A gente vai ver mais para frente refrigeradores, motores, a gente vai trabalhar com ciclos. O que acontece numa transformação cíclica? Se vocês observarem,
Aqui eu tenho, ó, do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o A e assim vai. É cíclico. Eu posso calcular o trabalho dessa transformação cíclica. O meu trabalho total do meu ciclo vai ser o trabalho do trecho de A para o B, mais do trecho do B para o C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. Só que cada parte você vai fazendo separadamente. Aqui, ó, a transformação cíclica de certa massa de um gás. Nesse ciclo, neste aqui que está representado, os trabalhos de A para B e de C para D são igual a zero. Por quê? Se vocês repararem aqui, ó, essa seta que está do A para o B, eu não tenho variação de volume. Eu não estou variando volume, eu estou variando só pressão e temperatura. Volume eu não estou variando. Se eu não estou variando volume, eu não tenho trabalho. Então, nessa parte aqui de A para B, o meu trabalho é zero. E de C para D, o meu trabalho também é zero, porque eu não estou variando volume. O trabalho de B para C, que é esse trecho aqui de cima, nessa transformação, ele é positivo, tá? Aqui, ó, se eu for calcular a minha área, ele vai dar positivo, porque ele está expandindo. Isso aqui está representando uma expansão, ele está aumentando o volume. O trabalho de D para A é uma compressão. Se é uma compressão, eu estou diminuindo o volume, então aqui neste trecho o meu trabalho vai ser negativo. Então, gente, num ciclo eu tenho diversos tipos de trabalho. Eu tenho que fazer por partes, depois somar todos eles. Aqui a gente já viu que nesses trechos onde não tem variação de volume, o meu trabalho é zero. Aqui de B para C eu estou expandindo, então o trabalho vai ser positivo. E aqui de D para A eu estou comprimindo, o meu trabalho vai ser negativo. Bem, a compressão, né, das duas áreas e, portanto, dos módulos dos dois trabalhos mostra que essa expansão aqui, BC, o gás realiza trabalho sobre o exterior. Como assim? Vocês vão ver nas questões escrito, o gás realiza trabalho. Gente, quando o gás realiza trabalho, isso significa que ele está exercendo uma força sobre o êmbolo, por exemplo. Então, ele está fazendo um trabalho, esse trabalho ele é positivo. Ou vai ter vezes que vocês vão ver que está sendo exercido trabalho sobre o gás. Quando está sendo exercido o trabalho sobre o gás, é quando o êmbolo, por exemplo, ele está comprimindo o gás. Então, o trabalho é sobre o gás. Isso significa que o trabalho vai ser negativo. Então, tem que prestar muita atenção nas palavras que ele vai usar na questão. Bem, se o ciclo for realizado no sentido horário, tá vendo aqui, ó, o sentido ele é horário. Isso significa que o trabalho realizado na expansão, daqui, ó, BC, ele tem um módulo maior do que na contração. Então, se o módulo do trabalho, lembra, módulo sempre positivo. Então, se o módulo do meu trabalho de BC, ele é maior do que o módulo de trabalho de DA, significa que o trabalho total do meu ciclo, ele vai ser positivo. Quando você for somar os pedaços, no final você vai ter um valor positivo. Mas você já pode ver, sempre quando for sentido horário, o trabalho deste sistema aqui vai ser positivo. E quando for no sentido anti-horário, o meu trabalho vai ser negativo, ok? Então, sentido horário positivo, trabalho positivo. Sentido anti-horário, trabalho negativo. Eu estou falando trabalho total, tá? Do ciclo. Bem, agora a gente vai ver um pouquinho, a gente já viu o que seria o trabalho. A gente vai ver um pouquinho do que significa energia interna. Vocês vão ver muito, calcule a energia interna do seu sistema. Mas o que é energia interna? A energia interna de um sistema é a soma de todos os tipos de energia, tá? Energia cinética das moléculas, lembra? O gás ele é composto de moléculas, então você vai ter energia cinética, ter energia potencial, energia cinética de rotação, de movimento. Então, energia interna é a soma de todas as energias que estão agindo sobre o seu sistema, tá? E a medição direta dessa energia não costuma ser realizada.
Tá, mas como que eu posso calcular, né, mensurar essa energia interna? Durante os processos termodinâmicos, pode ocorrer a variação dessa energia interna, tá? Verifique-se que só ocorre essa variação no caso de variação da temperatura. O que ele quis dizer com isso? Gente, energia interna é diretamente relacionado com temperatura. Então, se você tem variação de temperatura, você tem variação de energia interna, tá? Aqui tem uma formulazinha de um dos jeitos de calcular a energia interna, que é 3 meios de N, lembra? N é número de mols, R, constante universal dos gases, que tem um valor fixo, tá? E variação de temperatura. Se vocês repararem, isso aqui significa... Isso aqui vai ser constante, o número de mols que ele vai te dar. Isso aqui também, que é a constante universal dos gases. Então, isso significa que a minha variação de energia interna, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Isso é sempre. Bem, eu tenho aqui maneiras de aumentar a minha energia interna, tá? Aqui eu tenho um êmbolo, aqui tem um gás. Trabalho realizado sobre o gás, ou seja, o meu êmbolo está sendo empurrado. O meu gás, né? O meu trabalho é negativo. Trabalho sobre o gás, ele é negativo. Aqui, ó, calor recebido pelo sistema. Variação de calor é maior do que zero. Então, o que acontece? Eu tenho um trabalho negativo e tenho calor positivo. Eu estou dando calor para o sistema. O que vai acontecer? A minha energia interna vai aumentar. Agora, aqui é uma outra situação, onde a minha energia interna ela diminui. Eu tenho um êmbolo, né? Agora, o trabalho é realizado pelo gás. Então, o gás ele está empurrando o êmbolo para cima. Meu trabalho é positivo. E aqui, ó, calor é cedido pelo gás. Então, ele está cedendo, ele está perdendo calor. Nessa situação, minha variação de energia interna vai ser negativa. Tá, mas eu falei de trabalho, falei de energia interna. Para quê? Para a gente chegar na primeira lei da termodinâmica. Gente, a primeira lei da termodinâmica, basicamente, o que vocês precisam saber é que a primeira lei é uma lei de conservação de energia, tá? A gente vai trabalhar com energia. Por isso que eu falei, lembra que trabalho é energia. Porque muitas vezes vocês não lembram que trabalho é energia, calor é energia e eu tenho a minha energia interna. O que significa a primeira lei da termodinâmica? Eu tenho aqui, por exemplo, uma certa quantidade de gás que é colocada no sistema, tá? Num cilindro com um êmbolo. Aqui está o êmbolo. Esse gás, ele fornece calor, volume e temperatura vão aumentar. Eu vou medir essa temperatura com o termômetro e a pressão com o manômetro, tá? Eu vou determinar a variação da minha energia interna. Como que eu determino essa variação de energia interna? A variação da energia interna tem que ser igual à minha variação de calor menos o meu trabalho. É isso que a primeira lei da termodinâmica diz. E isso aqui, gente, significa que eu conservo a minha energia, tá? Bem, aqui de novo, variação de energia interna igual a ΔQ menos W. Quando eu tenho um sistema, lembrando, gente, que delta é sempre variação, tá? Então, eu tenho uma energia interna final e energia interna inicial. Quando o meu trabalho é maior do que zero, a energia mecânica sai do meu sistema. Trabalho menor do que zero, energia mecânica entra no sistema. Lembra a energia mecânica? A energia mecânica era a soma da cinética com a potencial. Também é uma conservação de energia. Aqui, variação de calor, quando é maior do que zero, o calor entra no sistema. Ele está recebendo, então ele é positivo. Quando a minha variação de calor é negativa, ele está, ó, cedendo, então o calor sai do sistema. Agora, lembra dos casos particulares das transformações gasosas? Isotérmica, isobárica, isovolumétrica, diabática? Então, aqui eu tenho casos particulares de como calcular a energia interna nesses casos. Eu tenho aqui a isotérmica. O que acontece numa transformação isotérmica? Lembra que eu falei? A variação de energia interna é diretamente proporcional à variação de temperatura. Na isotérmica, eu não tenho variação de temperatura, né? A temperatura ela mantém constante. Então, ΔT é zero. Se ΔT é zero, o meu ΔU também tem que ser zero, porque é diretamente proporcional.
Então, ó, a fórmula da primeira lei é ΔU igual a ΔQ menos W. Só que meu ΔU é zero. Se meu ΔU é zero, isso significa, ó, passando o W para lá, que ΔQ é igual a W. Então, gente, na transformação isotérmica, a minha energia interna, a minha variação de energia interna é zero, ou seja, ela se mantém constante, e o meu calor é igual ao meu trabalho. Isso na isotérmica. Isovolumétrica. Isovolumétrica que eu mantenho o meu volume constante. Lembra que eu falei? Volume constante não tem trabalho. E se não tem trabalho, o meu trabalho é zero. Então, aqui como o trabalho é zero, variação de energia interna é igual a variação de calor. Só que, né? Lembra das aulas de química, daquela casa de Clapeyron, PV igual a nRT? Então, a gente usa isso também para ajudar a calcular algumas coisas dessa transformação isovolumétrica. Aqui, ó, minha variação de energia interna, eu disse um pouco antes que ela pode ser escrita por 3 meios de NR ΔT. E lembra do que macete? Então, o calor ele pode ser escrito como N, que é o número de mols, com o calor específico, a volume constante e a variação de temperatura. A minha variação de temperatura vai ser a mesma, então ela vai embora. E o meu N, número de mols, também é o mesmo, ele vai embora. Então eu posso escrever, né, isso dessa forma. 3 meios de R é igual ao calor específico a volume constante. Porque tem questões mais aprofundadas que pergunta o calor específico a volume constante de uma transformação isovolumétrica. Então, basta saber que o calor específico a volume constante dessa transformação é 3 meios de R, lembrando que R é a constante dos gases, tá? Isobárica. A isobárica, pressão constante. Pressão constante, eu não tenho ninguém zerado aqui. Minha variação de energia interna é igual a variação de calor menos o trabalho. Mas o que eu tenho? Relembrando, trabalho é P vezes ΔV, pressão vezes variação de volume. Lembrando da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Gente, escrever PV igual a nRT, eu posso também escrever P igual a ΔV, P vezes ΔV igual a NR ΔT, tá? Eu posso escrever dessa forma. Onde eu quero chegar? Substituir energia interna pela fórmula da energia interna, 3 meios de NR ΔT. Isso vai ser igual a minha variação de calor. E o meu trabalho, eu posso escrever desta forma aqui, NR ΔT, que saiu daqui, ó. Se meu trabalho é P ΔV, ele também é NR ΔT. Sai desta fórmula de Clapeyron. Então, eu posso substituir aqui. Substituindo aqui, vou jogar para lá e vou fazer uma soma. Né? MMC, lembra? Fazer uma soma. 5 meios de nRT é igual ao meu calor. Aqui, 5 meios de NR ΔT é igual, lembrando de novo do que macete, meu número de mols, agora é calor específico a pressão constante. Vou cortar meu ΔT e meu N, vai sobrar 5 meios de R igual a meu calor específico a pressão constante. Então isso, gente, vocês precisam saber. Calor específico a volume constante e calor específico a pressão constante, tá? A volume constante, 3 meios de R, a pressão constante, 5 meios de R. Tá? Transformação adiabática. Eu falei um pouquinho dela na última aula e aqui vou falar um pouco mais. O que seria essa transformação adiabática? Ela não tem troca de calor, tá? Entre o sistema e o meio externo e geralmente ela é obtida de uma forma rápida. É uma transformação feita de forma rápida. Se ela não tem calor, a minha variação, né, ΔQ, é zero. Se ΔQ é zero, isso significa que a minha variação de energia interna é igual a menos o meu trabalho. O que acontece aqui, ó? Eu tenho essas duas situações. Aqui eu tenho duas isotermas, lembra que eu falei das isotermas? Entre essas duas isotermas eu tenho uma adiabática, é um processo adiabático. De A para B eu tenho uma expansão adiabática. O que acontece numa expansão adiabática?
O meu trabalho é positivo, porque ele está expandindo o volume, então o trabalho é positivo. Se meu trabalho é positivo, e você sabe que a energia interna é menos o trabalho, se o trabalho é positivo, a minha energia interna tem que ser negativa. Se a minha energia interna é negativa, isso significa que o meu trabalho, a minha temperatura, ela diminui, tá? Então, na expansão, trabalho é positivo, porque está expandindo. Energia interna é negativa e a temperatura diminui. E na compressão, de B para A, eu estou comprimindo, meu volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, trabalho é negativo, U é igual a menos W. Se o trabalho é negativo, a energia interna é positiva e a minha temperatura aumenta. Então, esses são os dois casos que vocês precisam fixar sobre a transformação adiabática. Vamos aos exercícios, vou ler com vocês e vou fazer. Um recipiente contendo um certo gás tem seu volume aumentado graças ao trabalho de 1.664 joules realizado pelo gás. Nesse processo, não houve troca de calor entre o gás, as paredes e o meio exterior. Essa parte é importante, tá? O processo, não houve troca de calor. Então, ΔQ é zero, hein? Considerando que o gás seja ideal, a energia de 1 mol desse gás e a sua temperatura obedecem à relação U igual a 20,8 T, onde a temperatura T é medida em kelvins e a energia U em joules. Pode-se afirmar que nessa transformação, a variação de temperatura de 1 mol de gás em kelvins foi de... Gente, vamos lá. Parece difícil, mas não é. Vou anotar aqui, questão 1. Bem, o que a gente sabe? Vou destacar aqui, ΔU igual a ΔQ menos W. Bem, o que a gente sabe disso aqui? Ele me disse que não tem troca de calor. Se não tem troca de calor, ΔQ é zero. Ele falou isso aqui. Ele falou também que o trabalho é 1.664 joules. Ele me disse isso. E ele me disse também que U obedece essa relação aqui, 20,8 T. O que ele quis dizer com isso? Que a minha energia interna ela é relacionada à temperatura desta forma. Eu posso escrever desse jeito aqui também, tá? Variação de energia interna vai obedecer 20,8 ΔT. Eu posso escrever dessa forma, tá? Sem problema nenhum. Então, agora, observa aqui. Eu já tenho ΔQ, já tenho W e tenho ΔU. Só colocar na fórmula. Então, vai ficar 20,8 ΔT igual a 0 menos 1.654. Vai ficar isso aqui. Ele quer a variação de temperatura, é isso que ele está perguntando. Vou deixar aqui ΔT, vou passar esse cara para lá dividindo. Vai ficar menos 1.654 dividido por 20,8. Isso aqui dá menos 80 kelvins. Letra C. Parece difícil, mas não é. Só vocês lembrarem dessa relação aqui, tá? Que ele pediu de energia interna e temperatura. Tranquilo? Letra C. Esse é o nossa resposta. Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, tem um gráfico. O gráfico abaixo ilustra uma transformação de 100 mols de gás ideal monoatômico, que recebem do meio exterior uma quantidade de calor de, 1.800.000 joules. 1, 2, 3, 4, ou seja, 18 vezes 10 à quinta joules. Dado, esse aqui é a constante dos gases, tá? 8,31 joules por mol Kelvin.
Ele te dá o gráfico e quer que você determine, letra A, o trabalho realizado pelo gás, B, variação de energia interna do gás, C, temperatura do gás no estado A. Eu vou botar aqui do lado desta. Questão 2. Letra A. Bem, você tem um gráfico ali e ele quer trabalho na letra A. Lembra que eu falei? Se tem um gráfico, você vai fazer a área do gráfico. A área sobre a curva de A para B, né? Se vocês repararem, aquilo ali é um trapézio, tá? Então, o meu trabalho vai ser igual a área do trapézio. Então, meu trabalho vai ser igual. Lembra? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá? Quem é a base maior? Gente, ele tá deitadinho, né? Então, a base maior é 6 vezes 10 à quinta. Então, meu trabalho vai ser 6 vezes 10 à quinta, mais a base menor é 3 vezes 10 à quinta. A altura está ali embaixo, onde fica o volume, é 1. Isso aqui vai ter dividido por 2. Fazendo isso aqui, vai dar 9 vezes 10 à quinta, dividido por 2. Então, meu trabalho é 4,5 vezes 10 à quinta joules, tá? Esse aqui é o meu trabalho, esse aqui é a letra A. Então, foi só tirar a área do gráfico, hein? Letra B. Ele quer a variação de energia interna do gás. Então, ó, a gente sabe pela primeira lei da termodinâmica que variação de energia interna é igual a minha variação de calor menos o meu trabalho. Então, ΔU vai ser igual. Ele deu ali, que é 18 vezes 10 à quinta joules, menos o trabalho eu calculei na A, que é 4, deixa eu tirar os joules daqui. Eita. 4,5 vezes 10 à quinta. Então, é o calor menos o meu trabalho. Isso aqui vai dar 13,5. Então, meu ΔU vai dar 13,5 vezes 10 à quinta joules. Essa é a letra B. E a letra C, vou fazer pequenininho. Ele quer a temperatura do gás no estado A. Tá. Para achar a temperatura do gás no estado A, eu vou fazer PV igual a nRT. Por quê? Ele não deu o número de mols e o R à toa. Para achar a temperatura em um ponto, você vai ter que usar a equação de Clapeyron, não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Ele deu... Tá. Quem é P? Ele quer no ponto A. No ponto A, a pressão, é só olhar para o gráfico. A pressão é 3 vezes 10 à quinta. Essa é a pressão. Quem é o volume no ponto A? No ponto A, o volume é 1. Número de mols, ele deu no enunciado, que é 100. O R ele também deu, que é 8,31. E o T é o que ele quer. Então, agora é só fazer a continha. Isso aqui vai dar 3 vezes 10 à quinta, dividido 100 vezes 8,31 dá 831. Igual a T. Vou puxar a seta para cá, que tá acabando o espaço. Meu T, gente, isso aqui, por incrível que pareça, isso dá 361 kelvins. Deixa eu só sair daqui da frente. Isso aqui dá 361 kelvins, tá? Simples. Isso aqui foi visto no gráfico, no ponto que ele pediu. Volume, visto no gráfico, no ponto que ele pediu. Número de mols, ele deu. R, ele deu. E a temperatura, ele queria.
Então, aqui foi só multiplicar 100 vezes 8,31, 831. Passei para cá dividindo. 3 vezes 10 à quinta dividido por 831 dá 361 kelvins. Essa é a resposta da letra C. Tá? Bem, tem mais uma. Mais um exercício pra gente. Esse exercício, gente, é do Enem, tá? Enem 2014. Por isso que esse texto é gigante, né? Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Aqui. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito. E encontra-se um objeto. Então, eu tenho aqui um êmbolo, tá? O cilindro, onde eu tenho gás aqui dentro. E tenho um êmbolo, e em cima desse êmbolo eu tenho um objeto. Tá? Através de uma chapa de aquecimento, que é essa aqui embaixo, preta, é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, que é esse cara aqui, medir a pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, quem não lembra, um sistema hermético é porque é um sistema isolado, tá? O objeto, ele elevou a valores de ΔH, ou seja, o meu êmbolo, né? Ele estava aqui e foi para cá, ele mudou a altura dele. Como mostrado no gráfico. Então, eu tenho um gráfico que é ΔH, né, variação de altura, sobre calor fornecido. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares, ou seja, o mesmo número de mols, de dois diferentes gases, denominados M e V. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação ao V apresentar... Gente, típico do Enem, é uma questão longa com muito detalhe. Então, leiam uma vez, depois leiam novamente e destaca as coisas importantes. O que é importante aqui? Primeiro que ele fala que tem um objeto em cima do êmbolo. Isso aqui é importante, tá? Porque se você tem um objeto em cima do êmbolo, significa que ele está mantendo a pressão do gás dentro do êmbolo. Então, se ele está conseguindo manter a pressão do gás dentro do êmbolo, por mais que o êmbolo ele suba, ele subir não significa que mudou a pressão, ele subir significa que mudou o volume, tá? Mas aqui, ele está mantendo a pressão. Se ele está mantendo a pressão, a gente já sabe que esse cara aqui ele é isobárico, é um sistema isobárico, tá? Então, isso é importante. E é importante o gráfico. O gráfico ele é muito importante, porque é variação de altura por calor fornecido. Já dá para perceber que tem um fornecimento de calor diferente para o mesmo ponto de altura. Se eu pegar um ponto aqui, né? Se eu pegar um ponto aqui e traçar uma reta, eu vou ver que esse cara aqui tem um calor, forneceu um calor diferente do que esse cara aqui. Então já dá para tirar algumas conclusões. Deixa eu apagar aqui, que a gente vai aos poucos. O que ele quer? Ele quer saber, ele tem dois gases, né? Que ele chamou de M e V. Ele quer saber o comportamento desses gases, um em relação ao outro, tá? Então, você vai comparar os dois gases. Na letra A, ele fala que o gás M em relação ao V tem maior pressão de vapor. Gente, eu falei que o objeto ele mantém a pressão do sistema constante. Deixa eu só terminar aqui. Vamos lá. 3. Na alternativa A, ele fala que a pressão, o M em relação ao V tem maior pressão. Não. Por quê? O objeto, ele mantém a pressão do gás. Tá? Qualquer gás. Então, ele botou o gás M aqui, fez a mesma coisa do que o V. Então, o objeto manteve essa pressão. Se ele manteve a pressão de M igual a pressão de V. Tá? Então, essa aqui tá errada, hein? A A está errada. Não é a letra A. Letra B. Letra B,
ele fala que o gás M em relação ao V tem menor massa molecular. Também não, porque eles são equimolares, tá? Começa por aí. Eles são equimolares, eles vão subir a mesma altura, tá? Então isso significa que a letra B está errada. O mesmo número de mols. Ele tem o mesmo N, tá? Letra C. Ele falou que o gás M em relação ao gás V tem maior compressibilidade. Também não, tá? O que significa? Lembra que eu falei que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume? Então, a pressão deles é o mesmo, tá? E os gases, eles tiveram a mesma variação de altura. Gente, se eles tiveram a mesma variação de altura, mesma pressão e tem o mesmo número de mols, é porque o trabalho dos dois é igual. Então, se o trabalho dos dois é igual, não faz sentido eu falar que um tem mais compressibilidade do que o outro. Então, aqui o trabalho do gás M é igual ao trabalho do V. Isso aqui está errado. Letra D. Ele fala que eu tenho menor energia de ativação. Também não, porque não faz sentido falar de energia de ativação aqui para este caso. A gente vai trabalhar com energia de ativação quando fala de motores, refrigeradores, e nesse caso não faz sentido. Eu tenho mesma variação de volume, tenho mesma variação de altura, então não faz sentido. Eles têm essa mesma variação de temperatura, tá? Então, a D também não faz sentido falar de energia de ativação. Sobrou pra gente a letra E, que é, obviamente, a que está correta, mas por que ela está correta? Lembra que eu falei para vocês olharem para o gráfico? O gráfico é muito importante, principalmente no Enem. Gente, aqui vocês matavam a questão só olhando para o gráfico. Às vezes nem precisava ler tanta coisa. Só de olhar para o gráfico, se você pegar qualquer pontinho aqui e traçar a reta, vocês vão ver que para um mesmo ponto de uma mesma altura, o gás M, ele tem menor calor fornecido do que o gás V. Então, se ele tem menor calor fornecido, significa que ele tem menor capacidade calorífica, porque é diretamente proporcional. Isso é da nossa aula de calor, temperatura, eu falei sobre isso. Então, se eu tenho um menor calor fornecido para a mesma variação de temperatura, eu tenho menor capacidade calorífica. Então, a resposta verdadeira é a letra E. Isso aqui é verdade, tá? Se eu tenho calor fornecido, calor fornecido, né? Eu tenho maior calor fornecido, eu tenho maior capacidade calorífica. Tá? Então, o M em relação ao V é menor, porque ele tem menor capacidade, menor calor fornecido. Tudo bem? Gente, acho que isso. Por hoje é só. Vou terminar a aula dando uma sugestão para vocês. Tem um filme muito bacana, e essa época a gente tem que dar uma relaxada de vez em quando. Tem um filme muito legal chamado Las Leis de la Termodinâmica. É um filme sensacional. Eu queria muito que vocês vissem esse filme, porque ele trata da física, da termodinâmica de uma forma bem bacana, né? Meio romantizada, mas é um filme muito legal de ver. Vocês encontram na Netflix ou em algumas outras plataformas, tá? Assistam a próxima aula, coloquem seus nomes lá nos comentários. Fiquem de olho na plataforma do Google, que eu vou colocar lá os exercícios, né, para vocês fazerem. Beijão, até a próxima aula. Tchau, tchau.